Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Muito bem, estamos de volta, são 17 horas e 21 minutos, programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Iremos tratar daqui a pouco sobre as marcas do ministério do Senhor Jesus. Nós vamos agora ouvir uma vinhetinha que fala um pouquinho da história da nossa igreja presbiteriana, sua chegada aqui em nosso país e também em nossa cidade. Ouça com atenção. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma denominação evangélica cuja teologia remonta às bases doutrinárias da Reforma Protestante do século XVI. Mais especificamente, somos representantes da teologia calvinista, que enfatiza a soberania de Deus e a sua graça na salvação do homem. O presbiterianismo nasceu na Escócia com um homem chamado John Knox. Na Inglaterra, os presbiterianos foram chamados de puritanos. Muitos desses homens viajaram para os Estados Unidos, levando a fé presbiteriana ao Novo Mundo. Naquele país, um homem chamado Ashbel Green Simonton se dispôs a pregar o evangelho em solo brasileiro. Simonton chegou ao Brasil em 1859 e aqui iniciou o trabalho presbiteriano no Rio de Janeiro. Muitos outros pastores e missionários americanos também vieram para cá. Um deles foi o reverendo George William Butler, que anunciou a palavra de Deus aqui em São Bento do Una em 1898. Na ocasião, ele sofreu uma tentativa de homicídio, que não se concretizou porque Manuel Correia Vilela, o Né Vilela, se colocou no lugar do missionário americano, recebendo uma punhalada fatal. A presença presbiteriana em nossa cidade, então, data desde o final do século XIX. Entretanto, apenas em 1965 houve a fundação da primeira igreja presbiteriana de São Bento do Una. Desde então, outras duas igrejas presbiterianas foram aqui plantadas. É assim que, há muitas décadas, temos proclamado o Evangelho de Jesus Cristo em terras são-bentenses e bradado com os reformadores antigos: Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória. Vamos ouvir agora com a Raquel Novaes, Nada Sou Sem Ti. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Teu amor me
Muito bem, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. Nós vamos agora então meditar na Palavra do Senhor. E como nós já havíamos dito, o tema do nosso programa nessa tarde é as marcas do ministério do Senhor Jesus, ou as marcas do ministério de Jesus. Antes de meditarmos na palavra, eu quero mandar aqui um abraço para o nosso ouvinte, José Daniel, que está nos ouvindo na cidade de Jupi. Deus abençoe a sua vida, querido ouvinte. Então, para que a gente possa então embasar a nossa mensagem, falar acerca das marcas do ministério do Senhor Jesus, nós vamos ler então o Evangelho de Mateus, no versículo 35, que nós já lemos, que é o versículo do dia, mas nós vamos nos estender até o versículo 38. E diz assim, portanto, a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Querido ouvinte, se você já é um leitor da palavra de Deus, se você já tem essa familiaridade com a Escritura, você vai perceber que a Bíblia traz muitos personagens, muitas pessoas que foram usadas por Deus e que através de suas vidas Deus realizou grandes coisas. Nós podemos citar inúmeros: Moisés, que libertou o povo, por assim dizer, do Egito. Nós temos José, que poupou a vida do povo de Deus naquela época de fome, trazendo-o para o Egito. Nós temos Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé. Nós temos o rei Davi. No Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo, nós temos Pedro, nós temos João, homens que de fato empreenderam grandes esforços em prol do reino de Deus aqui nesta terra. E de fato homens valorosos que deixaram seus nomes na história. Nós temos também mulheres, a juíza Débora, nós temos Raabe, nós temos Ruth, nós temos muitas mulheres também usadas pelo Senhor. Porém, a despeito desta realidade, destas pessoas terem servido ao Senhor em seu tempo, em sua época, com seus dons e talentos, dispondo sua vida e assim, de certa forma, marcando o nome na história, a despeito desse serviço ser de fato valoroso, nenhum desses serviços se compara com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Claro, todos são importantes, mas quando eu falo acerca do ministério do Senhor Jesus, porque de fato Jesus é o servo por excelência. A Bíblia descreve Jesus como servo por excelência. Ninguém, portanto, alcançará um ministério tão grandioso, tão abençoador como o do Senhor Jesus Cristo, que de fato é o cabeça da sua igreja. E nós podemos acompanhar nos evangelhos o ministério do Senhor Jesus sendo desenvolvido. Os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento trazem a vida do Senhor Jesus. O seu nascimento, o seu crescimento, depois já ele em idade adulta, dando início assim ao seu ministério. Ministério esse que durou 3 anos, dos 30 até aos 33 anos de idade durou o ministério do Senhor Jesus. E aí nos evangelhos nós podemos ver esta realidade. E nesse texto que nós lemos, sobretudo no versículo 35, nós podemos perceber uma espécie de resumo daquilo que Jesus vinha realizando. E aí, diante dessa realidade, nós vamos então perceber nesta tarde, pensar um pouco acerca destas marcas do ministério do Senhor Jesus. Como eu disse, o ministério mais abençoador desenvolvido aqui nesta terra, e ministério esse que tinha marcas. E estas marcas, de fato, sustentam esta afirmação em afirmar que o ministério do Senhor Jesus foi de fato mais abençoador. Portanto, vamos ver então as marcas do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, a marca do ministério do Senhor Jesus é a procura. A primeira marca é a procura pelos perdidos. O versículo 35 vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Perceba, Jesus percorria todas as cidades e povoados. E a pergunta é, para quê? Simplesmente por percorrer? Simplesmente por caminhar? Simplesmente por conhecer a localidade da qual ele era natural? Não. O texto vai dizer que Jesus percorria buscando os pecadores.
Jesus então percorria povoados, cidades, e ele ia ensinando, ele ia pregando, ele ia curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, Jesus ia ao encontro dos pecadores. É interessante porque mesmo as pessoas indo até Jesus, Jesus não se privou de ir até elas. Por exemplo, nós temos aqui no Evangelho de Mateus muitos relatos de pessoas que foram até Jesus, de pecadores indo até Jesus. Por exemplo, nós temos no capítulo 8, versículo 2, um leproso indo até Jesus. Nós temos no capítulo 8, versículo 5, um centurião indo até Jesus. Nós temos no capítulo 8, versículo 19, um escriba indo até Jesus. Nós temos no capítulo 8, versículo 28, 2 endemoniados indo até Jesus. Nós temos no capítulo 9, versículo 2, pessoas com um paralítico. Nós temos no capítulo 9, versículo 10, publicanos e pecadores. As pessoas iam até Jesus, as multidões iam até Jesus, buscando assim o seu auxílio. Mas mesmo assim, Jesus não se privou de ir até elas. Ele podia, humanamente falando, ou pela lógica humana, dizer assim, já que essas pessoas estão vindo a mim, então pronto, vou estabelecer o meu local aqui de atendimento e elas vão vir até mim. Mas não, as pessoas iam até Jesus, mas também Jesus se punha em busca dos pecadores. Tanto que Mateus vai dizer que ele percorria todas as cidades e povoados. E no versículo 36 diz que ele ia ao encontro das multidões. Portanto, a primeira marca do ministério de Jesus é esta procura pelos perdidos. E é interessante que este verbo percorria, no idioma original no qual foi escrito, no idioma grego, traz a ideia de uma ação contínua e repetida. Contínua e repetida, ou seja, Jesus constantemente fazia isso. Ele não fez apenas uma vez, ele não fez apenas esporadicamente, não, mas constantemente Jesus ia em busca dos pecadores. Porque ele mesmo disse que veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele mesmo disse que veio não para os que estavam sãos, porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E ele veio para essas pessoas, ele veio para mim e para você. Somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. E Jesus é aquele que de fato pode suprir todas as nossas necessidades, como nós dissemos, ou melhor, como nós iremos ver daqui a alguns instantes. Portanto, não é à toa que Mateus vai trazer em outra oportunidade a seguinte afirmação: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele cita isso no capítulo 4, ele repete agora no capítulo 9. Por que essa repetição? Exatamente para trazer esta ênfase e para mostrar que esta busca, esta realidade, este movimento de fato era constante. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas esse deslocamento não era apenas na região da Galileia. O deslocamento foi inclusive ele deixando a sua glória e se encarnando, tornando-se assim um de nós, para que pudesse ser o caminho que nos levasse de volta a Deus. O caminho que nos leva de volta a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus buscou os pecadores. Jesus buscou os pecadores. Jesus buscou os perdidos. Portanto, essa procura pelos perdidos é a primeira marca do seu ministério. Mas em segundo lugar, nós temos também Jesus demonstrando piedade pelos perdidos. Jesus não apenas os busca, mas ele busca com um propósito, ele busca e ele tem então um desejo de demonstrar piedade. Ele vai dizer no versículo 36, Mateus vai dizer o seguinte, que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus, ao encontrar essas pessoas, os perdidos, essas multidões, essas pessoas necessitadas, Jesus era movido por uma íntima e profunda compaixão. As pessoas para Jesus não eram um peso, não eram um sobrepeso. Já aconteceu algumas vezes dos discípulos tentar de alguma forma evitar que as pessoas tivessem contato com Jesus, até mesmo zelando pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua tranquilidade, pelo seu momento de descanso, de alimentos. Mas Jesus disse: não, deixem as pessoas vir. Em especial ele vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas. Os pais traziam as crianças até Jesus e os discípulos muitas vezes queriam evitar que as crianças fossem até ele. E Jesus disse: não, deixem que ela venha até mim.
Portanto, Jesus ele fez isso não simplesmente por fazer, não simplesmente porque tinha que cumprir um protocolo, mas ele fez isso movido por uma íntima compaixão. O texto diz que ele via as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante que Mateus usa essa expressão, ovelhas que não têm pastor, porque de fato a ovelha é um animal dependente. A ovelha é um animal totalmente dependente do seu pastor, do seu cuidador. Uma ovelha deixada a seus próprios cuidados, essa ovelha vai perecer. Por isso que Jesus conta a parábola do bom pastor. O bom pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E Jesus conta essa parábola e diz, ele deixou as 99 e foi buscar essa que havia perdido. E por que ele fez isso? Porque uma ovelha desgarrada, desamparada, sem o cuidado de alguém, vai morrer. É presa fácil para o lobo, é presa fácil para os predadores. Aos seus próprios cuidados, a ovelha não consegue sobreviver. É um animal que não tem defesa. E aí Mateus registra essa realidade. E Jesus também usa esta figura e diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus fez o que fez, movido por íntima compaixão. O comentarista vai dizer o seguinte, Jesus as vê, ou seja, a multidão, ou as multidões, as vê como somente ele, com o seu coração maravilhosamente compassivo. As dores do povo são as dores do próprio Cristo, porquanto ele ama ternamente essas pessoas sobrecarregadas. Ele sofre profundamente com elas e se prontifica a ajudá-las. E de fato, Jesus chorou diante de Jerusalém, dizendo, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, como uma galinha junta os seus filhotes debaixo de suas asas. Quantas vezes? Ou seja, Jesus fez o que fez, movido por íntima compaixão. E eu quero dizer a você que está me ouvindo que talvez ninguém veja de fato a sua situação. Talvez ninguém veja você. Você diz assim, ninguém me percebe, ninguém me nota. Eu vivo e ninguém percebe a minha real situação. Muitas vezes o meu sorriso esconde uma tristeza interna e ninguém percebe isso. Será possível que ninguém percebe que eu estou precisando de ajuda? Eu quero dizer a você que Jesus vê, Jesus enxerga, Jesus olha e Jesus se compadece do necessitado e do aflito. Aqui, o versículo 36 diz exatamente isso. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Portanto, a segunda marca do ministério do Senhor Jesus é a piedade, é a compaixão pelos perdidos. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo. Muitas pessoas têm medo de Deus, muitas pessoas têm medo de Jesus. Não, vá até Ele. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, vá até Jesus assim como você está. Nós cantamos um hino em nossa igreja que diz assim, eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. E aí Jesus pega esta alma cansada, aflita, quebrada, machucada, e ele renova e faz de fato agora uma nova criatura. Esta é a beleza do Evangelho. E diante dessa realidade nós já vamos para a terceira marca, que é exatamente a restauração dos perdidos. Versículo 35 diz assim, que Jesus percorria todas as cidades, como nós já vimos, cidades e povoados, e o que é que ele fazia? Ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Lembra que eu falei que Jesus tem um ministério que ninguém pode igualar? De fato, porque Jesus é aquele que tem todo o poder para transformar vidas. No nosso ministério, como igreja, nós podemos proclamar a palavra, nós podemos nos deslocar, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter os nossos limites. Nós somos limitados, mas Jesus não. Ele via as multidões, ele pregava às multidões, ele ensinava às multidões e ele mesmo curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, ele, sendo o Deus homem, o Deus encarnado, tem todo o poder para restaurar os perdidos, para mudar de fato uma situação. E é isso que ele faz, e foi isso que ele fez. Como? Pregando o Evangelho. Porque de fato, como a palavra do Senhor diz, como ele mesmo disse, ele vai afirmar isso, reafirmar isso, nem só de pão vai viver um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele prega o Evangelho, ele anuncia as boas novas, a mensagem de salvação, que há de fato perdão para os pecados, e o perdão está nele.
Por isso que ele os convida para que essas pessoas estejam indo até ele, porque ele é o caminho, como ele mesmo disse, eu já citei aqui nessa tarde. Então ele prega o evangelho, ele supre assim as necessidades espirituais, ele lança luz às trevas dos corações. Mas também Jesus cura as doenças e enfermidades. Por quê? Porque ele enxerga o ser humano como um todo. Ele enxerga o ser humano como um todo. O ser humano é criação de Deus e Deus conhece cada uma das nossas necessidades. Então Jesus trazia alimento para a alma, trazia cura para o corpo físico. O que é isso? Isso aponta para uma restauração plena. Jesus supre todas as necessidades dos seres humanos. Jesus pode suprir a sua necessidade. Do que é que você precisa? Você precisa de amor, você precisa de afeto. Jesus é aquele que amou tanto que deu sua vida para morrer em lugar de pecadores. Você precisa de restauração no seu corpo. Jesus é aquele que tem poder para curar toda e qualquer enfermidade. Este é o Jesus que nós anunciamos. Jesus, aquele que de fato restaura os perdidos. E quantas pessoas ele restaurou durante o seu ministério? O endemoniado gadareno, o homem que vivia no cemitério, endemoniado, Jesus o libertou, fez dele um missionário. A mulher adúltera, Jesus tirou ela daquela condição. Nicodemos, Jesus trouxe a ele a realidade do novo nascimento, o fez nova criatura. Zaqueu, um homem que vivia errado, mas que foi convertido pelo Senhor e tornou-se também uma nova criatura, símbolo de retidão em sua época. Os apóstolos mesmo, o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e Jesus o transformou e agora ele vai ser um pregador das boas novas. A mulher samaritana, quantas pessoas Jesus restaurou? Porque esta é a marca do seu ministério. E ainda hoje, Jesus restaura vidas. Talvez ninguém tenha esperança, ou melhor, talvez você não tenha esperança, mas Jesus é aquele que pode te dar a esperança. Jesus pode restaurar vidas. Por isso estamos aqui a cada sexta-feira anunciando esta verdade, porque cremos nesta verdade. Porque cremos que Jesus é aquele que pode transformar, mudar qualquer cenário. Portanto, concluindo, nós vimos que essas são as marcas do ministério do Senhor Jesus. E hoje a sua igreja tem a autoridade, no nome dele, ele sendo cabeça da igreja, de fazer exatamente isso. De pregar o evangelho, de ir em busca dos perdidos, anunciando então esta verdade, anunciando a verdade do reino de Deus, anunciando a sua palavra. A igreja também tem o seu ministério de diaconia, um ministério de serviço que demonstra a piedade pelos perdidos, suprindo necessidades, inclusive físicas, dentro das suas possibilidades. Mas também a igreja é aquela que restaura, por meio do poder de Cristo, que opera hoje na igreja. Quantas pessoas chegaram na igreja quebradas e foram restauradas? Quantos casamentos em crise, desfeitos e foram restaurados? Porque o Senhor continua operando. Jesus está vivo. Jesus não mudou. Ele continua com seu poder, operando e realizando transformações. Portanto, esse é o nosso convite para que você entregue a sua vida a Jesus, para que você congregue numa igreja genuinamente cristã, para que você possa assim experimentar esta realidade, o fruto do ministério do Senhor Jesus. Esse é o nosso convite, que você atente com carinho para essa realidade e saiba que em Jesus há a vida plena que você tanto busca. A vida está em Jesus. Bom, Deus abençoe, aplique essa palavra no teu coração, no meu coração. Nós vamos agora ouvir uma canção com Oficina G3, Te Escolhi. Você já me procurou, por muitas vezes tentou, como cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro e você por tantos lugares buscou, mas nunca entendeu que eu sempre estive perto.
preciso de você. Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar um verdadeiro amigo. Se você parar e ouvir a minha voz, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Provei o meu amor, te escolhi, te busquei, sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Muito bem, voltamos com o versículo do dia, Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, aqui nós temos aqui as marcas do ministério do Senhor Jesus, ministério que continua ativo, Jesus continua ativo, agindo através da sua igreja. Portanto, entenda esta realidade, busque viver sob esta perspectiva desse ministério abençoador, transformador que Jesus executou e continua executando. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso programa, mas não saia daí, nós temos um convite especial a fazer a você que nos escuta. Vamos ouvir agora mais uma canção, Não Temas, Nani Azevedo. Não dá sombras, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Não temas que eu te ajudo.
de pé, meu amado. Como pela tua mão direita. Sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que te ajudo. Oh Deus, Tu és o Deus poderoso. Abraço. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Nós queremos agradecer a você que esteve nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. E como a gente sempre pede, que você possa então espalhar esta realidade, esta notícia acerca do nosso programa, para que mais pessoas possam assim sintonizar. Aproveitar esse momento de pedidos, e eu vou então fazer mais um pedido. Quero convidar você a nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Por enquanto que as igrejas não podem ainda abrir, nós não podemos convidá-la a estar conosco presencialmente em nossa igreja, mas nós podemos convidar você a acessar o nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una. Nós temos nas quintas-feiras um estudo bíblico a partir das 19h30 e nós temos aos domingos, 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Então você pode então acompanhar a nossa programação, tanto ao vivo, como pode agora acessar o nosso canal e ir na playlist e ver todos os vídeos que nós já postamos ao longo desta realidade que estamos vivendo, dessas pregações, transmitindo para as pessoas que não podem estar juntamente conosco. Então você acessa ao vivo na quinta e no domingo, ou pode acompanhar já os vídeos que já estão postados em nosso canal, tá certo? Tá bom? Fica aí também o nosso convite para você nos visitar na página, no canal do YouTube, Primeira Igreja Presbiteriana em São Bento do Una. Nós estamos agora encerrando o nosso programa. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, se o Senhor permitir. Fica agora com mais uma canção. Canta Ronaldo Bezerra, Tu és Santo. Deus abençoe. Forte abraço a todos. ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz. São Bento. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Que
ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento